Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos aí para o nosso momento de reflexão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemon, nosso querido e amado cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou, meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós, por Cristo Jesus. Porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas, pelo que ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente, contudo, por amor, peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo, velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim, e que te envio de volta. Tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Eu bem quisera reter comigo para que em teu nome me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu parecer nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebesses para sempre, não já como servo, mas além de um servo, como irmão amado, especialmente a mim, e quanto a mais para ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum mal, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrarei a ti no Senhor. Revigora as minhas entranhas do Senhor. Confiado na tua obediência te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Podemos mais uma vez nos deleitar com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Amados irmãos, hoje eu quero meditar com vocês a carta de Paulo a Filemon e gostaria de explorar um pouco a questão da vida cristã no sentido de ser bênção, no sentido de estar a serviço do Senhor. E eu gostaria de intitular a nossa pregação, a nossa mensagem, desta forma: servindo ao Senhor. Irmãos, a razão principal de existirmos é cumprir a vontade de Deus, fazermos a vontade de Deus. Eu sei que nós
nos perdemos aí pelo caminho e muitas vezes não sabemos priorizar, mas a palavra de Deus está para nos ajudar. Os estudos, as reflexões, as orações, elas sempre nos levam para esta direção, nos encontrarmos no centro da vontade de Deus. Não sei se consigo terminar esta reflexão num único vídeo. Eu, por sinal, acabei de gravar e perdi o vídeo, mas nós vamos fazer novamente, porque Deus sabe todas as coisas, Deus tem os seus propósitos, Deus está sempre trabalhando na minha vida, trabalhando na sua. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí na carta de Paulo a Filemon. Vamos aprender um pouco com esta carta que é muito interessante e tem muitas coisas, muitas lições que precisamos aprender, e eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Bom, inicialmente, eu quero informar aos irmãos que Paulo, nesse momento em que escreve esta carta, ele estava preso em Roma. E Filemon estava na cidade de Colossos, de onde temos a igreja aos Colossenses. E parece que, embora fossem amigos e conhecidos, mas a razão, o motivo desse elo nesse momento é um escravo chamado Onésimo, que pertencia a Filemon. E, pelo que tudo indica, esse Onésimo, que era o escravo de propriedade de Filemon, havia fugido. Não sabemos se ele roubou o seu senhor, mas o fato é que sabemos que ele havia fugido para Roma. Roma era uma cidade muito populosa, e talvez Onésimo pensasse que fugindo para lá, ele conseguiria no meio da multidão, disfarçadamente, se misturar, talvez não fosse necessário mais voltar a servir o seu senhor Filemon. Mas acabou que mesmo no meio de uma cidade tão grande, populosa, Onésimo acaba se encontrando com Paulo, e desse encontro Onésimo conhece a Cristo. E aí a história muda completamente. Então, após a conversão de Onésimo, a sua situação muda, ele continua sendo um escravo, porém um escravo convertido ao Senhor Jesus. Segundo Paulo aqui, se Onésimo permanecesse, continuasse com ele, seria muito bom, seria uma ajuda maravilhosa para ele. Paulo disse que ele passaria a ser o seu colaborador. Sabemos que Paulo tinha muitas atividades, e se alguém o ajudasse em outras tarefas secundárias, talvez ele ficasse mais livre para pregar o Evangelho. Eu queria o tempo todo ir colocando algumas pérolas para os irmãos, algumas frases soltas, alguns pontos para reflexão. Imagina quantos homens e mulheres de Deus estão focados e compenetrados em fazer a obra de Deus, e como seria para eles uma ajuda de grande valia se alguém, mesmo que como um escravo, pudesse estar próximo para ajudá-los, talvez em pequenas coisas, nas tarefas pequenas, mas que já fosse para ele um grande alívio. Pense nisso, você não precisa fazer grandes coisas, mas você pode ajudar quem está fazendo grandes coisas. E a Bíblia diz que o galardão para quem dá um copo de água para um profeta é o mesmo galardão de um profeta. Fica essa dica aí para você. Muito bem, irmãos. O Onésimo aqui, ele tinha algumas questões que ficaram para trás e que precisavam ser resolvidas, né? E a conversão de uma pessoa não isenta de suas responsabilidades. Isso é muito importante. Então, segundo a lei daquela época, o Filemon
ele poderia dar ordens até mesmo para executar o Onésimo, porque ele era um escravo fugitivo. Mas nos apegamos aqui ao fato de que Filemão era servo de Deus. E como servo de Deus, dificilmente ele daria esta ordem. Mas por outro lado, irmãos, olha como que as coisas se complicam. Hoje nós podemos ver muitos crentes querendo entrar na política, a gente vê muitos crentes querendo entrar em ambientes onde é difícil manter a nossa postura, as nossas convicções cristãs. Se o Filemão não tomasse nenhuma atitude em relação ao Onésimo, ele teria problemas com os demais senhores de escravos. Porque imagina se esta moda pega, um escravo foge. Eu vou mostrar para vocês o valor de um escravo daqui a pouco. Um escravo foge e o seu senhor não faz nada. E se o seu senhor faz, isto seria algo compatível com a sua fé? Então percebam que nós temos um problema. E esse problema, Paulo tentará resolver esse problema com a ajuda, com a cooperação de alguns irmãos. Então, se o Filemão perdoasse, teria problemas com os demais senhores. Se ele mandasse castigar, bater no seu escravo, ele teria problema com os irmãos da fé. Então, realmente temos aqui um dilema, ok? Bom, mas ao que tudo indica, pode ter sido Tíquico e o próprio Onésimo que levaram a carta de Paulo para Filemão, como também para a igreja de Colossos, porque o Filemão, ele era membro da igreja de Colossenses. Epáfras era provavelmente pastor, Tíquico provavelmente um presbítero. Então, irmãos, lembrem-se que Paulo escreve uma carta aos Colossenses. Filemão é membro da igreja de Colossenses. Embora Paulo tenha escrito uma carta coletiva, Paulo também escreve uma carta individual. E provavelmente, segundo alguns comentaristas, tenham sido Tíquico e Onésimo portadores que levaram esta carta. E nesta carta de Filemão, nós podemos ver aqui 3 papéis importantes que Paulo desempenha ao tentar ajudar Filemão a resolver esse problema sério com Onésimo. E certamente nós podemos ver também nessa história uma bela imagem, uma representação daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz por nós em Cristo Jesus. Bom, Martinho Lutero disse que todos nós somos onésimos, todos somos pecadores, como escravos fugitivos, pertencemos a um Senhor e depois poderemos passar a pertencer a um outro. Éramos filhos da ira por natureza, mas em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Graças a Deus por isso. Bom, dentre esses papéis desenvolvidos por Paulo, nós podemos ver Paulo como um amigo amado. Se nós voltarmos para o texto, nos versículos 1 até o versículo 7, Paulo se declara, Paulo reconhece o testemunho, Paulo reconhece o trabalho desses irmãos e, em nome do amor, Paulo dirige a eles súplicas e diz que está orando por eles. Bom, irmão, segundo relatos, provavelmente não foi Paulo quem tenha organizado a igreja de Colossos. E também, segundo algumas referências, Paulo nem mesmo teria visitado ainda esta igreja. Mas alguns estudiosos dizem que provavelmente a igreja tenha começado como fruto ou resultado do trabalho realizado por Paulo na cidade de Éfeso. Talvez
convertidos da igreja de Éfeso tenha começado o trabalho na cidade de Colossos, né? E também dizem que Epáfras talvez pudesse ser o pastor fundador daquela igreja, e que a igreja se reunia na casa de Filemon e a sua esposa Áfia. Irmãos, às vezes nós não temos uma dimensão, uma ideia, mas algumas referências, elas indicam em várias igrejas que elas tinham pontos de pregação. E talvez a igreja de Colossos fosse uma igreja grande, que tivesse os seus pontos de pregação. O fato é, o que nós temos absoluta certeza e podemos cravar aqui, é que havia uma igreja que se reunia na casa de Filemon e Áfia, sua esposa, e ali eles serviam ao Senhor. Alguns acham também que o Tíquico era filho de Filemon, ou talvez um presbítero auxiliar de Epáfras, né? Porque, pelo que tudo indica, Epáfras estava em Roma e Epáfras estava preso e ele estava cooperando, ele estava ajudando no trabalho do apóstolo Paulo, e então ele estava na condição de prisioneiro. E alguns dizem que se esta informação ela realmente procede, fica explicado a forte admoestação de Paulo a Arquipo em Colossenses 4,17. Aqui em Filemon 9, 10, 13 e 23, Paulo expressa o seu profundo amor pelos seus amigos cristãos e os informa de que estava preso por causa do Evangelho. E muito embora Paulo esteja escrevendo, como eu disse, uma carta pessoal, ele, na sua saudação, ele coloca o nome de Timóteo. Fazia parte do perfil de Paulo, né? Ele era muito grato aos seus cooperadores e ele sempre faz questão de citá-los nas suas cartas, né? No final desta, os irmãos vão ver que ele cita lá uma lista de 6 ou 7 irmãos que são cooperadores. Ele faz questão de reconhecer o trabalho daqueles que estão ajudando na obra. Era muito comum naquela época, irmãos, as igrejas se reunirem em casas. E a casa de Filemon era uma agência, era um local onde a pregação da palavra era sempre feita. Filemon havia se tornado uma bênção, diz Paulo no versículo 7. Ele era um homem que estava servindo ao Senhor e ele era aquela pessoa que cuidava para que outros tivessem alívio. Paulo chama ele o homem de amor e fé. Ele amava Jesus, mas ele amava também os outros. Seu amor era um amor prático. Ele reanimava os crentes por meio da palavra e também por meio do seu trabalho. Lá no início, eu dizia para os irmãos da importância daqueles que estão trabalhando na vida de outros homens. Eu recentemente postei no grupo da igreja uma ilustração da rosa e o sapo. Ilustração muito bonita. Dizia que próxima de uma rosa muito linda sempre estava um sapo. E certa vez alguém chega e diz para Rosa: Rosa, você é tão linda, tão cheirosa, e se permite ficar perto de um sapo? E a Rosa passou a pensar nisso e expulsou o sapo da sua companhia. O sapo foi embora, foi para outro lugar. Passado pouco tempo, aquele sapo volta para visitar a sua companheira, a Rosa. E quando chega, a Rosa está murchinha, a Rosa está feia. E então ele pergunta: o que foi que aconteceu com você? Ela disse: ô sapo, enquanto você estava perto de mim, as moscas não assentavam em mim, você comia. As formigas não me atacavam, você estava sempre me protegendo. Mas depois que você foi embora, olha a minha situação.
Que lição, né, irmãos? Às vezes, as pessoas costumam dizer que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Nós poderíamos parafrasear e dizer que por trás de um grande ministério existem irmãos de joelho. Como é importante ter irmãos que cooperam na obra. E este Filemão era uma pessoa incrível, era um irmão abençoado, que a sua preocupação não era tanto pessoal, a sua preocupação era mais em reanimar os irmãos. Como seria bom se nós tivéssemos irmãos assim hoje, irmãos que não sabem subir a um púlpito para pregar, irmãos que não sabem dirigir um hino na igreja, mas irmãos que sabem visitar os irmãos nas suas casas e reanimar as suas entranhas, em falar de Deus, falar das promessas, falar das bênçãos de Deus. Como nós estamos precisando de irmãos como Filemão, homens que se dedicam a viver em função dos outros, querendo as bênçãos para outros, né? Querendo que outros sejam aliviados por conta do seu trabalho exercitado entre eles. Paulo ainda estava orando por Filemão, pedindo a Deus para que lhe desse um testemunho eficaz. Que testemunho eficaz? No texto fala a comunhão da tua fé. O que isso quer dizer? Paulo queria que o testemunho de Filemão fosse cada vez mais eficaz, ao ponto de que pessoas pudessem ver Cristo na sua vida e elas pudessem render aos pés do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a coisa mais importante para você neste momento é que você consiga viver de tal maneira que as outras pessoas possam ver Cristo em você. Não fique querendo que as pessoas vejam Cristo no pastor, nos outros irmãos. Queira que as pessoas possam ver Cristo em você. Esta é a minha oração por você. Que você cresça. Não importa a minha pessoa. O importante é que você tenha um testemunho, uma comunhão de tua fé. Você seja fiel ao Senhor e outros possam conhecer Cristo através do teu trabalho. Que você seja como Filemão. Que você possa ser reconhecido não por má fama, mas que você seja reconhecido por tua boa fama, pelo teu testemunho cristão, que você esteja tendo um testemunho eficaz. Mas Paulo também ora para que ele tenha compreensão das coisas mais profundas que possui em Cristo. Paulo fala muito para os efésios, para que eles pudessem reconhecer as riquezas que eles tinham em Cristo Jesus. Paulo quer também que o Filemão entenda que ele tem tantas riquezas. Olha, Paulo está preparando Filemão. Filemão tinha tantas riquezas que se ele viesse perder um escravo, isso não faria falta para ele. Irmãos, que você entenda que o teu dízimo não vai fazer falta na tua vida. Que se você ceder alguma coisa para alguém, não vai fazer falta na tua vida. Quem der um copo de água para um profeta, receberá galardão de um profeta. Então, quanto mais nós conhecemos a Cristo e experimentamos as suas bênçãos, mais desejamos compartilhar com os outros. Cada um dá o que tem. Se você tem coisas boas, você reparte coisas boas. Eu espero que você seja um Filemão na vida, que Deus opere em você. Então, esta é a primeira parte, né, desse papel que Paulo está desenvolvendo em relação a Filemão. O segundo, Paulo desenvolve o papel de intercessor suplicante. Irmãos, acredita-se que em todo o Império Romano existiam cerca de 6 milhões de escravos. Esses escravos serviam aos seus senhores e eles eram negociados como se negocia mercadoria. Os escravos, eles valiam em média 500 denários, aqueles braçais, aqueles mais grosseiros. Se nós fôssemos transformar, um denário equivalia a um dia de trabalho. Então, se nós fôssemos trazer para a nossa realidade, seria 18 mil reais. Então, vamos pensar assim, um escravo simples valeria 18 mil reais. Imagina, você tem um escravo
que você pagou 18 mil reais por ele. Só que ele vai ficar te servindo a vida toda. Isso era um grande benefício. Mas tinha escravos mais instruídos que eles chegavam a valer 50 mil denários. Então isso já pulava para uma cifra muito alta, 1.800.000 aproximadamente. Então imagina, um escravo como esse, seria um prejuízo muito grande perdê-lo. E nós estamos falando de um escravo fugitivo. Nós estamos falando do Onésimo, que havia fugido do seu senhor, que era o Filemão. Mas um escravo também, ele poderia receber sua alforria, ele poderia receber sua liberdade, se o seu senhor fosse generoso ao ponto de liberá-lo. Ou então ele deveria adquirir dinheiro para comprar a sua própria liberdade. Porém, quando um escravo fugia, o seu senhor comunicava a sua fuga às autoridades, ele passava a ser um fugitivo procurado, podendo até mesmo ser executado, como eu disse para os irmãos. Mas se alguém o encontrasse, poderia negociar, poderia talvez pagar o seu preço e ficar com este escravo. Vocês vão perceber no final que o que Paulo faz é exatamente isso. Nós vamos progredir para que os irmãos entendam de uma forma a ficar clara para os irmãos. Então, quando Paulo encontra-se com Onésimo, conhece a sua história, sabe que ele é escravo de Filemão, Paulo entende que é preciso que Onésimo volte e se apresente ao seu Senhor. Porém, antes de fazer isso, Paulo faz uma coisa linda. Ele intercede em favor de Onésimo junto a Filemão. E Paulo ele vai usar aqui uma estratégia, ele vai fazer aqui 5 apelos para Filemão, para que Filemão aceite Onésimo. A primeira coisa que Paulo usa, ele apela para a condição que ele próprio já havia identificado em Filemão. Paulo fala assim: Filemão, você é um homem que o teu ministério é reanimar aqueles que estão precisando. Então eu quero falar para você, Filemão, que nesse momento quem está precisando ter as entranhas reanimadas sou eu, seu amigo Paulo. Paulo, velho, eu preciso de você, Filemão. Eu preciso que nesse momento você seja espiritual. Eu preciso que você seja quem você sempre foi. Eu preciso que você seja bênção na vida do teu escravo Onésimo. Eu preciso que você nos ajude. Irmãos, eu fico comovido com a liberdade de Paulo. Eu fico comovido com a certeza, ele sabe que pode pedir isso para Filemão. Como é bom quando nós temos irmãos em Cristo, que nós sabemos que podemos pedir para eles coisas tão difíceis. Paulo diz: Filemão, eu sei quem você é, e eu preciso que agora você seja assim comigo também. O segundo apelo que Paulo faz a Filemão Paulo ele não usa da sua autoridade apostólica, ele poderia usar a sua autoridade como muitos líderes religiosos fazem. Mas Paulo apela para o amor. Ele fala: por amor, Filemão, faça isso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, faça isso. Paulo fala assim para Filemão: sou eu, Paulo, o velho, e agora sou prisioneiro de Jesus Cristo. Olha, Filemão, a minha condição. Eu estou preso por causa do Evangelho. Eu estou sofrendo a minha liberdade por causa do Evangelho. Oh, Filemão, eu preciso que você haja com amor, que você olhe para Onésimo e você esteja pronto a atender o meu pedido. É óbvio, irmãos, que Filemão deve ter analisado o pedido de Paulo e ele deve ter pensado como recusar o pedido de Paulo, o meu amigo. E talvez Paulo estivesse aqui com 60 anos, esta idade naquela época era considerada uma idade avançada. Paulo, o velho, né? Eu preciso que você me ajude.
Filemão. Mas Paulo também apela, irmãos, para uma outra questão. Paulo diz assim para Filemão: Filemão, Onésimo agora é crente. Onésimo agora conheceu a Cristo como Salvador. E eu preciso que você leve em consideração o fato de que agora ele não é apenas um escravo, simples como sempre foi, mas ele agora é um homem de Deus. Ele é meu filho na fé. Ele é teu irmão na fé em Cristo Jesus. Sabemos, irmãos, que diante da lei, nada mudaria. Quando nós nos convertemos, nossas responsabilidades diante das leis em nada mudam. Mas Paulo estava falando com um irmão em Cristo. Não era um irmão qualquer. Era um irmão comprometido. Paulo fala: Filemão, eu preciso que você entenda que agora Onésimo é de Jesus. Eu quero que você leve em consideração o fato de que ele ama Deus. Ele me é muito útil. E ele também te será útil. O quarto apelo é justamente esse. Paulo diz para Filemão: ele me foi muito útil no Evangelho. Ele tem sido muito útil a mim no Evangelho, e certamente será para ti. Paulo amava Onésimo, irmãos, e ele teria mantido com ele em Roma. Paulo queria que Onésimo ficasse com ele em Roma, porque ele era muito útil no ministério. Mas ele entende que aquele homem era de propriedade de Filemão e a sua conversão não alteraria esta responsabilidade. E por último, Paulo diz para Filemão sobre a providência de Deus. Como cristãos, nós devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas, até nas experiências mais difíceis como estamos vivendo agora. Paulo deve ter lembrado para Filemão o seguinte: Filemão, você como família crente, você, sua esposa, seus filhos, devem ter orado pela conversão de Onésimo, deve ter orado pelos seus funcionários ou pelos seus escravos, deve ter pregado para eles. E ele foi embora, e olha que bênção, ele veio a mim, eu preguei para ele, Deus deve ter ouvido tua oração e ele se converteu. Então agora, considere isso. Deus está no controle de todas as coisas. Você o perdeu por um tempo para ganhá-lo para sempre. Às vezes é preciso perder para ganhar. Eu creio que nesse tempo de pandemia, Deus está nos ensinando estas lições. Temos perdido a liberdade de estar no templo, mas temos uma projeção, estamos nos preparando para que quando pudermos, nós faremos isso com mais amor, com mais dedicação. Então, ao lembrar estas coisas para Filemão, Paulo está fazendo isso com grande ternura, querendo convencer Filemão a perdoar o seu escravo fugitivo. Mas mesmo assim, irmãos, Paulo sabia que Filemão tinha um grande problema. Se perdoasse, teria problema com os senhores. Se castigasse, se judiasse, teria problema no testemunho da fé com os demais irmãos em Cristo. Então, como fazer diante desta situação? Então, Paulo tem um plano e é matéria para o nosso próximo vídeo. Paulo tem um plano de Deus, plano abençoado, e essa história ela termina feliz. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Fique com Deus, fiquem em paz.